Querem transformar o futebol em esporte para americano, mas a FIFA não tá mudando o jogo só pelos Estados Unidos, mas também porque tem pânico de perder a molecada que não consegue focar em nada por mais de 30 segundos. E o pior, os jogos de futebol para videogame nos avisaram desse movimento, porque eles já passaram por isso. Só avisando que esse vídeo não é um julgamento, só quero trazer uma reflexão, tá legal? Inclusive, se você quiser discordar de alguma coisa, corrigir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade nos comentários que tá tudo certo, beleza? Então vamos trocar uma ideia sobre futebol. Vamos começar falando que nada disso é novidade, porque como eu disse, os jogos de futebol para videogame já passaram por esse processo. Quem teve a oportunidade de jogar o saudoso Winning Eleven deve se lembrar que as partidas, mesmo com muitos minutos, tinham uma quantidade de gols e estatísticas muito mais realistas que os seus concorrentes como o FIFA, por exemplo. E que mesmo esses, ainda arcade naquela época, também eram um pouco menos exagerados do que o que a gente tem atualmente. Até mesmo a velocidade do jogo, o movimento da bola e dos atletas se assemelhava muito mais ao que a gente via na vida real. Mas em um determinado ponto, pensando em aumentar sua fatia de lucro ou competir com as redes sociais que começavam a surgir, as produtoras desses jogos viram dos Estados Unidos um mercado grande e promissor. E a partir daí, a gente começou a lidar com partidas de 5 minutos no videogame com placares como 8-6, 7-5, 6-6. E claro que como todo mundo que gosta de futebol, eu gosto de gols, claro. Mas vamos ser sinceros que isso não é futebol. E não me venham comentar um outro jogo em que saíram muitos gols, porque sim, isso vai acontecer eventualmente. Mas para se ter uma ideia, os resultados mais comuns do futebol são esses. E repare que se a gente somar os resultados que combinados não passam de 2 gols por jogo, a gente tem 44,9% do total dos jogos. E eu não falo só de números, mas para quem realmente admira esse esporte, um 0-0 bem jogado, com oportunidades bem construídas pelo ataque, mas que não foram concluídas por um jogo eficiente também da defesa, muitas vezes é mais divertido do que aquele 2-2 horrível, com um gol contra, pênalti mal batido, frango do goleiro, gol sem querer. E o futebol hoje virou só isso, gol. Só o que se sabe falar é sobre gol. Seja nos videogames, seja na vida real, tudo que importa é falar sobre gol. Quero ver gol hoje, tem que ter gol, curte que sai gol. Só não quero ver time na defesa, tudo menos um 0-0. Ou seja, tudo bem o jogo ser ruim, o importante é só sair gols. Não deveria ser tudo menos um jogo ruim? E tudo bem considerar o lado torcedor. Se você tá torcendo para um time, você quer que ele ganhe e não se importa muito em como isso vai acontecer. Só que mesmo indo para esse lado, vale dizer, pelo menos para mim, que alguns dos jogos mais emocionantes que eu assisti foram 0-0. Afinal de 94, Silva arriscou de longe, Paluca falhou, bateu na trave e voltou na mão do goleiro. Brasil! Mas se no futebol o gol é um evento catártico e transformar todo o jogo num 8-6 artificial faz o gol perder o valor, por que eles fizeram isso? Para superinflar os placares. Porque, como eu disse, querem que o futebol agrade a americanos e jovenzinhos acostumados com redes sociais. Fizeram isso porque os americanos gostam de basquete, onde acontece um ponto a cada 20 segundos, onde a preocupação de todos os times é alguém chegar a 200 pontos numa partida. Esporte bom é o que acaba com pontuação alta, 1000 a 1200. Como eu não posso fazer como na NFL, em que cada ponto vale 6, para falar que um jogo que acabou 21-14, olha que coisa, 35 pontos numa partida, um ponto a cada 2 minutos, como somos bons, arrebentamos tudo. Na prática foi só um 3-2. Estão tentando transformar o futebol em basquete. Todo ataque tem que sair um gol, senão o jogo não tem graça. O futebol tem sua própria personalidade. E lógico que, como qualquer esporte, o placar é o mais importante. Tudo aquilo é para saber quem vence. Mas como numa partida de xadrez, no futebol, você não precisa sair somando pontos como um desesperado. Você precisa estudar o jogo com ele em movimento, alinhar suas peças para dar a estocada fatal, o checkmate. Se eventualmente você puder golear, ótimo, mas se não, você só precisa de um gol para vencer. E isso que estão tentando fazer desrespeita o time criativo que pensa o jogo e tenta elaborar uma jogada com talento. E a defesa que trabalha posicionamento, cobertura, compactação para desconstruir o ataque adversário. Agora tudo que querem é correria e chute a gol. No FIFA ou UFC, você pode até mexer naqueles sliders para tentar deixar a experiência mais legal, mas basicamente o jogo se resume a isso. Toca por ponta, sai correndo que nem uma vaca louca, corta por meio e chuta. O novo UFC 26 até tentou cadenciar um pouco a coisa, criando aquele modo autêntico, muito provavelmente por reclamações de fãs, o que mostra que eu não sou o único que pensa assim. Mas sinceramente ainda tá bem longe do ideal. O que me deixa curioso é tanta gente gostar desse estilo de futebol. Quando eu era novo eu joguei bola, cheguei até a passar um tempinho em alguns times juvenis, e naquela época o fundamento básico do futebol era o passe. Era a aula 1 do dia 1, o início de tudo. Hoje deve ser corrida, um estilo de cabelo, manuseio de redes sociais. Mas na vida real, como convencer os gringos a verem futebol? Ali você não pode alterar a velocidade dos movimentos como no videogame. Então como fazer? A Copa do Mundo é a prova máxima do que eu tô falando. Aliás, as competições da FIFA de uns anos pra cá estão se transformando numa espécie de cópias de eventos da NBA.
apresentação do atletas com musiquinhas, na Copa de 2026 a abertura dos jogos é a música do Chicago Bulls na época do Michael Jordan. Ah, mas relaxa, a Copa é nos Estados Unidos. E México e Canadá, lembra? E não é nada contra a música ou contra o basquete, até porque eu gosto bastante de basquete e muito por causa do Chicago Bulls do Michael Jordan. Só que independente disso, é a competição máxima do futebol. Não tô querendo ser chato que nem o povo que implicou com o símbolo da Air Jordan na camisa do Brasil. É o símbolo da empresa. Ah, mas é uma empresa estrangeira. Sim, na estrutura de uma equipe esportiva profissional vão ter produtos e elementos de outros países. Pra mim isso aí beleza, passa. Mas aqui a gente tá falando da cultura de um esporte. No evento mais importante do esporte mais popular e apaixonante que existe, a FIFA não conseguiu pensar em uma música ligada a futebol, e sim numa que remete imediatamente a basquete. Pô, então fosse mais criativo e criasse uma música do zero só pra isso. Falando em criatividade, eu tive uma ideia brilhante pra FIFA. Olha que tirada. E se no final da competição, quando a gente tiver um campeão, a gente tocar We Are The Champions? Mas falando sério, eu entendo, os Estados Unidos é um país grande, muito populoso, tem muito dinheiro ali que não está direcionado para o futebol. Então faz todo sentido você tentar ganhar esse público. O que aliás já vem sendo feito há tempos. Você deve se lembrar de jogadores como Beckham, Ibrahimovic, Messi indo jogar lá. Mas isso começou bem antes, lá nos anos 70, com um tal de Pelé. Aquele que continua intocável na posição de maior de todos os tempos com uns 15, 16 mil quilômetros de distância para o terceiro lugar. E isso mesmo, porque ele é tão bom que ele merece inclusive ser o segundo também. Mas o fato é que levar grandes estrelas para lá melhorou muito o lucro, aumentou muito o número de apaixonados por futebol por lá, mas não foi um impacto explosivo como se imaginava. E nem vai ser. Porque os americanos têm com o futebol a mesma relação que a gente tem com a NFL e com a NBA, por exemplo. Agora trazem jogos da NFL para o Brasil. No passado já fizeram algo parecido com a NBA. E isso aumentou o público, a audiência e tudo mais. Mas esses esportes nunca vão substituir o futebol no coração do brasileiro. Não da grande maioria, pelo menos. Isso faz parte da cultura do país, é normal. Mas o Infantino, esse cara que aparentemente por um preço bom vende até a mãe, em pedaços para outra mais, claro, teve a ideia brilhante de tentar fazer com o futebol real o que se fez com o virtual. Não consegui convencer a massa americana a gostar de futebol, então vou transformar futebol em esporte que o americano gosta. Parada para beber água e não me fale que isso é preocupação com a saúde dos jogadores, porque se a preocupação fosse essa, as confederações, em especial a FIFA, não aumentariam o número de torneios e de jogos nos torneios todos os anos. Qualquer jogador vai falar que preferia não ter essa parada para hidratação e sim ter um calendário mais enxuto. O que é curioso, porque ela quebra tanto o ritmo e a fluência do jogo quanto as paradas do VAR, ou até mais. Mas quase ninguém tá reclamando. Isso é só para ter uma janela de propaganda. No melhor estilo 2-minute warning da NFL, a mídia brasileira não tá nem aí pra isso. Até porque mais conhecedora do futebol que é dinâmico, eles metem propaganda no meio do jogo e dane-se. Mas lá nos Estados Unidos eles curtem essas paradas para propaganda. E também porque elas lembram uma parada técnica do basquete. Se você acha que eu tô viajando, é só ver que a FIFA proibiu os jogadores de receberem estratégias dos técnicos durante atendimentos médicos, por exemplo. Só podem ocorrer essas conversas durante a parada específica. Uma coisa que, além de muito bizarra, é extremamente não funcional de qualquer ponto de vista. E caso você não tenha sacado, isso dividiu o jogo em 4 partes. Será que em breve a FIFA não vem com uma ideia de transformar essas paradas para hidratação em intervalos e o futebol se torna um esporte de 4 quartos? Tá bom, talvez isso eu tenha exagerado. Ou será que não? Faz muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto, tava bem animado para gravar esse vídeo, por isso eu espero que esteja sendo interessante para vocês também. E se vocês estiverem gostando e puderem curtir e se inscrever no canal, eu agradeço muito porque isso ajuda bastante, beleza? Simbora! Só que a gente tem que dizer que também tem o seu lado bom nessa influência de outros esportes. E no fim também é ruim, porque essa parte é mal utilizada. Tô falando do VAR e dos desafios, que curiosamente são os que mais recebem resistência dos fãs, mas que eu acho interessante para deixar o jogo mais justo e honesto. Porém, eu também tenho reclamações quanto a esses elementos. Não porque o VAR para o jogo, até porque parar o jogo para um time não perder com um gol ilegal é um mal necessário, mas porque essas paradas que deveriam ser decisões simples e rápidas, foi impedimento ou não? Foi, beleza, volta o jogo? Viraram um espetáculo. Na Copa o juiz vai lá no meio do campo, liga o microfone e anuncia para todo mundo essa decisão. Eu já vi isso em algum lugar, aonde foi mesmo? Ah, na NFL. Parece até o último capítulo de novela, é aquele suspense, fica todo mundo meia hora esperando, o juiz posiciona e fala. Offside, até. Prior to the goal, there was a foul committed by St. Louis. The final decision is direct free kick. E isso não é
respeito com tudo. Respeito é a bola rolar, vai lá, olha o que foi, ponto. O fã, mesmo o esporádico, não é imbecil, não precisa que o juiz anuncie em voz alta o que ele decidiu. Logo vão botar propaganda no meio da análise, se é que já não tem. Ou vão colocar um palanque de uma marca, sabe? Tipo um palanque de bet, ou sei lá, da Copa, com umas garrafonas do tamanho de uma pessoa, um mascote, umas dançarinas, estilo Duffman. Daí o juiz sobe nesse palanque do lado do campo e faz o anúncio. Se depender da FIFA, como o Bruce Buffer. Eu acho importante que o futebol, assim como tudo na vida, evolua e traga de outros esportes coisas que funcionem, para deixar o jogo mais justo e organizado. Isso é legal, mas assim como numa adaptação ou numa sequência de um filme, você mudar as coisas para tentar melhorar ou trazer uma perspectiva nova, é bem diferente de descaracterizar o esporte para ele virar só um produto de prateleira genérica, que tenta abraçar todo mundo perdendo a sua essência. Checagem do VAR para conferir se foi escanteio ou não, laterais mais rápidos para a gente ter mais tempo de bola rolando, maravilha. Mas vamos com calma, daqui a pouco eles vão querer colocar um cronômetro no ataque. Se o time não chutar pro gol em 3 minutos, a bola muda de posse. Mas como eu já tinha falado, a questão não é só os Estados Unidos não. Os fãs e os atletas também têm culpa. Eu não quero entrar em discussões de geração A ou B, até porque para mim simplificar uma pessoa pela geração que ela faz parte é muito limitado, e também muito menos entrar naquela discussão que, me desculpe se você gosta, isso não é uma ofensa de maneira alguma, mas aquele papo de raiz ou Nutella que para mim soa muito idiota. Mas a gente também não pode fingir que não tá vendo o elefante na sala. Muito disso tudo que eu tô falando é sim consequência de uma galerinha mais nova que vive num mundo bem diferente hoje em dia, com acesso às redes sociais. Muita gente palpitando sobre times e jogadores, baseados muito mais nas notas deles em jogos de videogame do que pelo que vem em campo de verdade. Assistindo jogos de futebol enquanto mandam mensagens no chat, um comentário depois de um vídeo, uma mensagem numa live de entrevista, por exemplo, beleza, mas você assistindo o jogo ao vivo e batendo papo no chat, sei lá. E pare que o futebol mais do que nunca tá longe de parecer o esporte do povão, da gente que batia uma bola no campinho de terra, que curtia ver um bom clássico no estádio, ou admirar os diferentes estilos de jogos pelo mundo. Hoje o futebol parece muito mais status ou trend do que paixão. Ele tem se dividido entre, em especial em época de Copa do Mundo, uma galera elitista que quer falar que viajou para não sei onde participar de um evento, comeu comida cara, com ingressos de valor altíssimo e eventos com shows e pirotecnias que parecem ganhar mais importância do que a bola rolando entre 4 linhas. Não à toa tanta gente contra o fim da escala 6x1 falando que tem que trabalhar mesmo, mas que tá lá curtindo a Copa de perto, né? Ou a molecada de internet que só consome os highlights de 30 segundos no Instagram e TikTok, mas que não aguenta assistir a 90 minutos de futebol. E os atletas se tornaram personalidades. Assim como na NBA, parece que o público tá mais interessado em ver o outfit de grife com que o jogador chegou no estádio do que com o jogo, transformando esses caras em popstars, que parecem mais preocupados em postar alguma coisa pros seus seguidores do que com o futebol em si. Só aproveitando esse papo de elitização do futebol, em especial em épocas de Copa do Mundo, na época da Copa do Brasil, o History Channel mostrou um documentário em que o seu apresentador ficava viajando, como um mochileiro mesmo, por todas as cidades sedes, para mostrar como na Copa do Mundo, o povo que é apaixonado mesmo pelo futebol praticamente não pode desfrutar dele. E eu queria mencionar esse documentário aqui, mas na época eu não guardei o nome dele, por isso eu nunca mais consegui encontrar. Tudo bem que eu acho que nem precisa, né? A Copa atual tá escancarando isso aí de forma bem explícita. Se dependesse do governo americano, até elitizávamos as seleções, algumas nem participariam. Mas de qualquer forma, se alguém souber que documentário é esse e puder comentar o nome pra mim, eu agradeço muito. Voltando pro vídeo. Tudo bem o dono de um clube ou o presidente de uma entidade quererem dinheiro, isso já é esperado. Mas o fã deveria ter uma visão mais complexa e completa do jogo. Tanto que nos Estados Unidos mesmo tem aquela famosa frase: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Ou uma derivação dela, que segundo alguns seria a frase original mesmo: ataques vendem ingressos, defesas ganham jogos. O que mostra que mesmo lá onde eles gostam de placares elásticos com muitos pontos e estatísticas exageradas, tem gente que entende que táticas defensivas são importantes. Se você faz 5 gols por jogo e leva 3, tende a ganhar muito. Mas e no dia que o seu ataque não funcionar? E lá vem eles de novo. Agora um time que só marca um gol por jogo, mas que tem uma defesa muito forte, que leva pouquíssimos gols, ainda assim no pior dos casos, consegue segurar uns empates. E eu acho que vale repetir aqui, obviamente que eu não tô tirando a graça do gol, principalmente num jogo legal e bem jogado, nem da importância dos ataques, bem longe disso. Só tô questionando o oposto, achar que qualquer partida com placar mais baixo é uma droga independente da qualidade do jogo, ou banalizar os sistemas defensivos dos times. A
Aquela coisa de comentarista que mais parece manual de informação do Google, que repete 1000 estatísticas que qualquer um consegue achar no SofaScore ou no Google, mas que de futebol mesmo você fica em dúvida se ele entende tanto assim. Aquele que acha que goleiro não é jogador ou não merece prêmios, ou que fala que o futebol não é justo, e quando você pergunta por que ele diz: o time que estava na defesa só contra-atacou, deu 2 chutes a gol e fez 2 gols, o outro time chutou 39 vezes e não fez nada. Ué, você defende de forma maravilhosa, contra-ataca com maestria, é extremamente eficiente, 2 chutes, 2 gols, e o futebol não é justo? Isso pra mim não se chama injustiça, se chama competência. Ou aquele fã que fala besteiras como: esse time ganhou de 1-0, mas se não fosse o goleiro tinha perdido de 6-1. Bom dia, bem-vindo à Terra. Você acabou de descobrir pra que serve um goleiro. É exatamente pra isso que ele tá ali. Esse pessoal lembra aquele parente que todo mundo tem, que nem gosta muito de futebol, mas que de vez em quando, geralmente em época de Copa do Mundo, para pra assistir um jogo e só sabe ficar gritando: chuta, 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 independente de onde o jogador tá ou do que esteja acontecendo em campo. Se você acha que futebol justo é aquele que quem chuta mais, quem ataca mais ganha, tira os goleiros. Diminui os times para 5 jogadores, deixa cada time no seu campo e vira um gol. Quem tiver mais pontos no final vence. Pronto. Felizmente, apesar de todo o esforço da FIFA, das confederações e das produtoras de videogame para tentar transformar o futebol numa gincana cheia de gols, no campo a realidade ainda é outra. No campo mesmo, o futebol resiste. Por mais que muitos jogadores comprem essa ideia de popstar de esporte americano fora das 4 linhas, quando o juiz apita, o jogo de verdade ainda acontece. Todo time do mundo, de uma forma geral, continua sendo fiel à essência do futebol. Se um time tá ganhando de 1-0, ele entende que precisa administrar a vantagem, cadenciar o jogo, segurar um pouco a bola, gastar um pouco do relógio. Isso porque ninguém ali tá tentando fazer corte ou bater meta de visualizações em redes sociais. Os jogadores e treinadores só querem ser campeões, só isso. E também não adianta falar que, na verdade, tudo isso que eu disse é um reflexo do futebol europeu, que é só correria e força física, mas que tem dado resultado. Primeiro porque na Europa existem seleções que, apesar de jogarem de forma física, gostam de ter a posse de bola e construir o jogo com calma. O maior exemplo é a Espanha com seu tic-tac. Fora que existem 1000 outros motivos para essa dominância do futebol europeu. Questões financeiras, os continentes africano e asiático investem muito menos em futebol do que os europeus. Mesmo os sul-americanos estão bem defasados nesse sentido. Uma quantidade muito maior de vagas nas competições, que sim, é justo considerando o tanto de países que tem na Europa. Mas ainda assim, quanto mais seleções, maiores as chances. E fora que o fraco desempenho de algumas seleções atualmente, talvez possam ser explicados seguindo exatamente na contramão dessa ideia. Com certeza não são só esses os motivos, mas muitas das grandes seleções que não passam por um grande momento são exatamente aquelas que estão tentando colocar em prática um estilo de jogo que não é o seu para imitar o que os clubes europeus estão fazendo atualmente. A Holanda, que nunca mais conseguiu colocar em prática o seu carrossel holandês, onde o time não tinha posição fixa, fazendo a equipe ter um comportamento mais compactado e coletivo. A Itália. No Brasil sempre foi muito comum chamar times mais defensivos de retranqueiros. E tudo bem se você não gosta ou acha feio, mas esse é só um outro estilo de jogo. Não significa que o time que joga assim é limitado ou medroso. A Itália, que tá mal pra cacete ultimamente, ganhou 4 Copas do Mundo jogando assim. E coincidência ou não, desde que ela começou a tentar enfiar um futebol mais ofensivo na sua filosofia, as coisas desandaram. Já são 3 Copas seguidas sem nem sequer participar. O Brasil sofre tanto com essa falta de identidade que isso afetou até a conexão com os torcedores. E eu não tô falando dos jogadores não serem sambistas, gostar de carnaval e praia. Eu particularmente adoro tudo isso. Mas aí é da personalidade de cada um, não tem problema nenhum. A questão é que hoje o torcedor perdeu totalmente a conexão com a seleção porque ela não tem perfil de brasileiro em campo. Parece um time europeu. O fã brasileiro perdeu tanto contato com o seu próprio futebol que muita gente olha para esse estilo de posse de bola do Pep Guardiola e acham que isso é uma invenção europeia moderna. Eles não sabem que esse estilo cadenciado, que roda a bola de um lado para o outro como uma serpente preparando bote, é na verdade o futebol brasileiro. O próprio Guardiola já admitiu isso publicamente, acho inclusive que ele fala isso em um dos livros dele, que a sua inspiração foram principalmente as seleções de 70 e 82. Uma tinha o maior de todos, e a outra o meu maior ídolo, e outro jogador fantástico, mas as duas se baseavam em um jogo coletivo, sem jogar a responsabilidade ou os méritos nas costas de ninguém em específico. Os jornalistas mesmo, há uns tempos atrás eu lembro de um comentarista considerado muito inteligente e sábio sobre futebol, falando sobre aquele Barcelona do Messi, Iniesta e Xavi, e ele disse algo como: quem imaginou que um time com um ataque de 1,60 m em média de altura poderia ser vitorioso no futebol? A
Argentina, por exemplo, tem se dado muito melhor que o Brasil exatamente porque manteve a sua filosofia básica de jogo. O DNA do Brasil sempre foi o jogo inteligente, pensado e não correria física da Europa. Só que hoje, o moleque sai daqui novinho, vai pra lá e a primeira coisa que dizem é que ele precisa ganhar massa muscular. Quando esses caras se reúnem na seleção, eles até parecem tentar cadenciar o jogo para trazer essa mentalidade mais tradicional do nosso futebol. Mas parece que eles não conseguem nem para um lado nem para o outro. Nem conseguem reviver o estilo do Brasil, nem assumem o estilo europeu de vez. E fica aquele time sem padrão de jogo definido, um time sem personalidade. O Brasil não tá mal porque o estilo europeu é superior. Entre muitos outros problemas, o Brasil tá mal porque o nosso futebol atual da seleção virou só uma tentativa ruim de emular o futebol europeu. O futebol se tornou o esporte mais popular e charmoso do mundo exatamente por isso. Por ser um jogo estudado, pensado, onde o cara fraquinho e pequeno pode vencer o gigantão fortão com um passe inesperado, um drible desconcertante, onde a defesa tem o mesmo valor que o ataque. Não é uma gincana de programa ruim dos anos 80, onde quem pegar mais bolinha na piscina ganha. A graça do futebol é exatamente aquele drama de filme ou documentário com a bola viajando no ar enquanto todo mundo tá ali acompanhando aflito, até a rede balançar e todo mundo explodir de alegria ou tristeza. O que é bem diferente de uma cesta ou um touchdown, onde os narradores nem comemoram, porque vão sair tantos outros que gritar com a pontuação se tornou banal. E para encerrar, eu quero homenagear um jogador, que no momento em que esse vídeo for postado, ou ele mesmo ou outro já devem até ter mudado os recordes. Mas, parabéns pro Messi, por conseguir em 6 Copas do Mundo o que o Klose fez em 4, e o Mbappé em 3. E somando as assistências, em 27 jogos, o que o Pelé fez em 14. Mas falando sério, ele merece. Por isso, quero fechar o vídeo com uma foto em homenagem à seleção argentina que jogou com ele no dia desse recorde. Algumas brincadeiras, algumas verdades à parte, era só isso o papo do vídeo. Se você quiser comentar qualquer coisa para corrigir, discordar ou acrescentar, fica à vontade, é muito bem-vindo. E mais uma vez, se você puder curtir o vídeo e se inscrever, que ajuda demais, eu fico muito feliz. Valeu por assistir até aqui e um abração!